Vamos começar a ler a palavra de Deus, Mateus 24. E perceba que esses primeiros versos da palavra de Deus, do capítulo 24 de Mateus, Jesus está num ambiente com muitas pessoas. E ele começa a falar de algumas coisas que as pessoas não entendem muito bem. Então depois que ele fala, os seus discípulos chamam ele meio de lado e falam assim: mestre, explica para a gente do que é que o senhor está falando exatamente. Quando é que vão acontecer essas coisas que o senhor está falando? Como é que isso vai acontecer? Então acompanhemos o texto bíblico de Mateus 24:1. Diz assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal haverá ou indicará a sua volta e o fim dos tempos? Pare um pouquinho a sua leitura e olhe aqui para mim. Veja só, Jesus está saindo de uma celebração no templo, e o templo, esse templo aqui é o segundo templo, não é aquele primeiro construído por Salomão, que foi totalmente destruído pelos romanos, mas nos reinos anteriores, mas é aquele segundo templo que fora construído, e que o profeta Ageu profetizou, dizendo que a glória do segundo templo seria maior que a primeira. É desse templo que Jesus... E ele é bonito, ele não é tão bonito quanto o primeiro, mas ele é muito bonito. E os judeus tinham uma perspectiva, qual era? Aquele templo jamais poderia ser destruído. E se ele chegasse a ser destruído, era porque o fim desta era estava próximo. Então eles olhavam para o templo como se fosse um relógio de Deus. Eles ficavam olhando. E eles acham muito estranho quando Jesus fala: vocês estão admirando esse templo? Esse templo vai vir abaixo. Quando Jesus fala isso para os judeus da sua época, eles ficam assim, assustados com duas coisas. Primeiro, que eles imaginavam que aquilo não ia acontecer. E segundo, se vai acontecer porque o mestre disse, então nós estamos chegando perto do final dos tempos. Porque o templo derrubado é um dos sinais do final dos tempos. Então é por isso que eles chamam Jesus de lado e falam assim: Jesus, mas quando isso vai acontecer? Será na próxima semana, no próximo mês, nos próximos anos? Quando é que vai acontecer? Aí Jesus começa a dizer-lhes como vai estar o mundo na hora e no momento que essas coisas vão acontecer. Continue lendo comigo no verso seguinte. Eu vou só repetir o verso 3, que diz assim: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Qual sinal indicará a sua volta, o seu retorno e o fim dos tempos? E Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane. A resposta de Jesus, ao invés de dizer qual o dia, qual a data, ele diz assim: um dos sinais de que está próximo o meu retorno é que vai haver muito engano no mundo, muitas convulsões no mundo. E eu fiquei pensando essa semana, que semana que nós tivemos, né? Vocês viram o que aconteceu no México? Terremoto, um dos mais fortes, muitas mortes, muitas perdas materiais, assim, um ambiente de caos. Na sequência nós já vimos o furacão chamado Irma, que já é uma sequência de furacões,
na região do Caribe e devastando por onde passa, devastando não só o sul da Flórida, mas países como San Martín, Cuba e outros países da região caribenha. Essa semana também mais uma ameaça do ditador da Coreia do Norte, dizendo que vai mandar alguns presentes para os Estados Unidos. Leia-se, mísseis com ogivas nucleares. E essa semana mais um grupo de empresários dos maiores brasileiros presos hoje. Se a gente pensar bem, os 3 maiores grupos empresariais do Brasil hoje estão na cadeia. Os empresários da Odebrecht, os empresários do grupo X, como do Eike Batista, e agora os empresários do grupo JF ou JBS. Nós temos o presidente da Assembleia de Brasília preso. E a gente está orando para que, se não se arrependerem, venha outros também nessa sequência. O que está acontecendo com o nosso tempo? Será que nós estamos nos aproximando de um final de uma era e essas palavras de Jesus, elas fazem eco no que a gente está vendo? Por outro lado, eu me preocupo como pastor, eu tenho recebido como nunca vídeos. Eu gosto muito de receber bom dia e mensagens, mas tem hora que vem tanto bom dia que a gente não sabe como responder, é verdade ou não é? Mas o bom dia a gente tira de letra. Mas tem alguns vídeos produzidos por evangélicos que eu não sei que Bíblia que eles estão lendo, ou se estão lendo a Bíblia, porque é uma ignorância mesmo sobre os textos bíblicos. Essa semana, por exemplo, eu recebi pelo menos uns 3 dando conta sobre a volta iminente de Jesus por causa de alguns sinais que aconteceram no céu do México. Outros dando conta do terremoto que aconteceu também no México. E outros da sequência de furacão nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando assim, será que nós estamos lendo a palavra de Deus? Pelo que a gente está se orientando? E eu queria ajudar você, pela palavra de Deus, identificar os tempos, como Jesus ensinou. Por exemplo, toda vez que há uma catástrofe grande no mundo, eu vejo uma convocação, a igreja de Jesus precisa orar. E a minha pergunta é, o texto da Bíblia manda a gente orar toda vez que tem um furacão, ou manda a gente orar sem cessar? Então a gente precisa ler a Bíblia, não é isso? Ou toda vez que acontece, sei lá, o problema lá do ditador maluco da Coreia do Norte, a gente também precisamos orar. Ok, a gente já deveria estar orando, inclusive por missões na América do Norte, ou desculpa, na Coreia do Norte, que hoje vocês sabem como eles recebem? Alguns textos de folhas rasgadas da Bíblia Sagrada são enviados através de balões na fronteira da Coreia do Sul, para que eles desçam e caiam no território da Coreia do Norte. É um dos poucos meios deles terem acesso, porque eles não têm acesso à palavra de Deus, não podem cultuar como nós estamos fazendo aqui. Então a pergunta é, que Bíblia nós estamos lendo e quem nós estamos ouvindo falar sobre o final dos tempos? Aí Jesus diz assim, olha, vocês estão preocupados porque eu falei que esse templo vai cair, mas vocês deviam estar preocupados com outras coisas, lendo os tempos. E Jesus então diz assim, olha, o tempo do meu retorno vai ser um tempo que terá alguns sinais. O primeiro deles, um tempo de muito engano no mundo. Muito engano. Versos 4 e 5, vamos ler por favor, junto comigo. Verso 4 e verso 5. Que diz assim:
Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. A mão de Deus está aqui. Eu sou o enviado de Deus. Os milagres acontecem através de mim. Eu sou o representante de Cristo. E enganarão a muitos. Um sinal do que o Filho do Homem está prestes a vir é que haveria muita coisa que parece, mas não é de Deus, que tem jeito de religião, mas é religião falsa, que tem jeito de espiritual, mas é manipulação de poder espiritual, que tem jeito de que liberta as pessoas, mas aprisiona as pessoas pelo medo. O engano, não só na religião, mas o engano na área da moral, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas não têm mais referência de que há o certo e o errado. Vocês já perceberam como está difícil isso? Por quê? Porque nós vivemos um tempo de relativismo. As pessoas não aceitam mais, ou grande parte, de que existe algo que é certo por natureza e errado por natureza. Muitos estão dizendo: não é certo para você, para mim não é. É errado para você e para mim não é. Ora, quando nós nos enganamos a nós mesmos, e é muito fácil ver isso, você deve perceber como o seu humor muda, como as suas ideias mudam, como a sua percepção com as pessoas mudam. Então, a sua mente e o seu coração não é um bom indicador para você ter uma certeza. E quando eu digo assim, cada um tem uma certeza, ou cada um tem a verdade, o que vai acontecer, gente? Que não tem verdade nenhuma. Se todo mundo tem uma verdade, é que não existe verdade nenhuma. Então nós estamos num momento de engano, e Jesus falou: olhem para isso. Quando tudo for relativo, quando as pessoas não tiverem mais ideia de certo ou errado, quando cada um tentar construir o seu padrão moral, está perto, está perto. Continue lendo a Bíblia nos versos agora de número 6, que diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Eu tenho a impressão que se Jesus estivesse no nosso tempo, ele olharia e falasse assim: olha, vocês estão olhando as mídias? Vocês estão olhando que hoje no continente africano há muitas guerras acontecendo? Vocês estão olhando que nos países latinos há muitas guerras acontecendo? Guerra civil, ou guerra entre gangues, ou guerra entre posições políticas. Pois é esse tempo que está maduro à volta do Filho de Deus. Conflitos éticos, guerras, rumores de guerras, tudo isso acontecendo, ou seja, é um tempo propício para o Filho de Deus retornar a esse mundo. Então, primeiro sinal, um tempo de muito engano. É só você olhar os tempos e verificar. Segunda coisa, um tempo de muito conflito. Mas não é só conflito de nações. Conflitos familiares. Conflitos entre pais e filhos e pais. Conflitos entre posições econômicas diferentes. Conflitos entre ideologias diferentes. Dá para ler alguma coisa desse tipo no nosso tempo, gente? Continue lendo a palavra de Deus, verso de número 7. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias
partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o início das dores de parto. Olha que coisa curiosa. Quando os vídeos dos evangélicos estão correndo o mundo e dizendo assim: Jesus está voltando, se arrepende, para você não ficar. São duas concepções muito equivocadas sobre o que é a volta de Jesus e o que é a vida cristã. Porque a vinda do Filho de Deus deveria gerar alegria em nós, e não medo. Se a vinda de Jesus gerar medo em nós, tem algo muito errado com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque nós anelamos por um reino de justiça, por uma nova sociedade, por uma criação restaurada. Então, a vinda de Jesus deve ser uma grande alegria para a gente. Então, o que Jesus está dizendo assim: olha, vai ter um tempo que o engano vai aumentar no mundo, que os conflitos e as guerras vão aumentar muito, vai haver guerras e ameaças, vai haver terremotos, vai haver fome em várias partes do mundo, mas tudo isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. E aí a gente vê a percepção de Jesus falando com os discípulos, e eu fico olhando como é que esses discípulos ouviram isso. E aí continue lendo o texto comigo, o verso 7, a partir do verso 7, que diz assim: uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo, e tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de partos. Se em primeiro lugar, o tempo do fim vai ser o tempo de muitos enganos, vai ser um tempo de muitos conflitos, vai ser um tempo muito de choques de raças, de culturas, e a gente está vendo o Ocidente contra o Oriente, o islamismo contra o Ocidente, o problema com os indígenas, os problemas com as tribos na Austrália e na África, choque cultural. O mundo que eu quero, você não quer. Então, se você não quer o mundo que eu quero, eu vou ter que eliminar você. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, e foi um mundo identificado por Jesus como o começo das dores de parto dessa nova criação que vai surgir. E em quarto lugar, um tempo em que a natureza entrará em convulsão. Hoje eu estava vendo uma reportagem, grande parte do dia eu acompanhei, e eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, como é o nome do furacão que está atingindo agora a parte sul dos Estados Unidos? Vocês se lembram? Irma. Começa com que letra? I. Sabe como funciona a contagem dos furacões? Eles funcionam conforme o alfabeto. A primeira, tem a temporada dos furacões. O primeiro furacão começa com a letra A. O segundo furacão com a letra B. E assim sucessivamente. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Já é o 9º furacão nesse ano. E já vem um se preparando, que eles estão chamando de quê mesmo? J, não é por acaso. Depois do J vem o quê? Vem o K, já tem um Kátia se formando. Exatamente, vai variando o nome masculino e feminino. Se continuar do jeito que está, vai faltar letra. Vai faltar, porque a natureza está em convulsão. E hoje eu vi uma explicação de um cientista que eu ainda não tinha ouvido a respeito disso. Ele estava explicando por que é que os furacões acontecem. E a resposta dele é: um furacão é uma resposta da natureza a alguma coisa que está desequilibrada e precisa voltar ao equilíbrio. E por que acontece muito, por exemplo, lá na América do Norte, na região do Caribe? Porque é a região onde o oceano e o mar é mais aquecido. Quando ele vai se tornando aquecido demais e vai começar a ter problemas com a vida marinha, a natureza busca um equilíbrio para resfriamento.
Então provoca todos aqueles vendavais com ventos acima de 200 km por hora para reequilibrar o sistema. Aí você vai falar assim: puxa vida, então a natureza tem um modo de se reequilibrar? Tem. Agora nós, como seres humanos, podemos colaborar com esse desequilíbrio, porque a gente está consumindo demais, produzindo lixo demais, aquecendo o planeta demais, aquecendo as águas do oceano demais. O que vai acontecer, gente? Mais furacões, mais convulsões da natureza. Ou seja, o egoísmo humano e a maldade humana afeta também a criação. Aliás, a gente já conhece isso desde Gênesis 3, quando a criação foi amaldiçoada por causa do pecado da humanidade. Então Jesus diz assim: o tempo do fim vai ser precedido de muitos enganos, de muitos conflitos e guerras, de muitos choques entre ideologias, raças, religiões e culturas, e de muitas convulsões na natureza. Só que ele termina dizendo assim: mas isso não é o fim. Eu tenho a impressão que se Jesus estivesse pregando essa mensagem hoje, alguns irmãos iam ficar decepcionados. Então eu não vou mandar mais videozinho que o mundo está acabando, porque isso é só o começo. Eu estou brincando com você, mas isso revela o quanto a gente não conhece as Escrituras, o quanto a gente está olhando não sei para o quê. Eu fico impressionado que nós temos a preciosidade da palavra de Deus, que nos direciona para tudo, mas a gente não dá valor. Aí chega uma mensagem, ou um vídeo de uma pessoa lá não sei da onde, que dura 2 minutos e fala assim: olha, precisa ouvir o vídeo, você precisa ouvir esse negócio, porque é a última palavra de Deus. Meu irmão, você tem a Bíblia Sagrada há 2000 anos, ensinando inclusive certo para você, dando a indicação para você, e agora surge uma mensagem e você acha que essa é a última mensagem de Deus para o mundo. Você tem o guia para isso. Aí Jesus percebe que os discípulos estão meio atordoados, porque eles estavam falando assim: se o templo vai cair, vai acabar o mundo agora. Você vê que a gente não mudou muito. Os discípulos estavam tendo o mesmo comportamento que a gente está tendo agora. Se o templo cair, vai acabar o mundo. Teve o furacão, vai acabar o mundo. Nós estamos ligando as mesmas coisas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: não. Tem 3 sinais que vai acontecer antes que eu retorne a esse mundo. Eles precisam acontecer. E qual é o primeiro sinal? Leia comigo, por exemplo, o verso de número 8. Tudo isso, porém, engano, conflitos, choques, natureza em convulsão, será apenas o começo das dores de parto. Jesus compara tudo isso a uma mulher sofrendo as contrações, a dor, até desespero, porque vai nascer uma criança, vai nascer uma nova criação, vai nascer uma nova sociedade, mas para nascer é parto natural, vai doer, vai ter muitas contrações, e as contrações são os enganos, os conflitos, os choques, a natureza em convulsão. A natureza já está buscando o seu reequilíbrio, até a ciência já percebe isso claramente. Verso 9. Agora, o que é que vai acontecer com aqueles que forem fiéis a Jesus Cristo? Verso 9. Então vocês, que são discípulos de Jesus, serão algumas vezes presos, perseguidos por causa da justiça, e até mortos, por minha causa, porque confessam o meu nome, porque pregam a justiça, porque amam a verdade. Vocês serão odiados em todo o mundo. O primeiro sinal de Jesus, primeiro, é que todo esse tumulto não é o fim, mas é o começo do fim. É o começo do fim de uma era.
E isso funciona como dores de parto. A segunda coisa é que viveremos num tempo em que a justiça será rechaçada e a injustiça será louvada. Quem amar a justiça vai ser perseguido. Quem não entrar nos conluios vai ser taxado de o bobão da vez. Quem não fazer negócios escusos vai ser a pessoa que não é esperta. E vocês serão colocados de lado. Vocês não estarão no meio das coisas. Parece que vocês vão estar fora do jogo. Mas não se preocupe, isso vai ter que acontecer. Olha que coisa interessante. Presos, perseguidos, mortos, torturados por causa de mim e por causa da justiça. Agora não para por aí, veja o verso seguinte, verso de número 10, que diz assim: muitos se afastarão de mim, e trairão, e odiarão uns aos outros. O tempo do retorno do Filho de Deus é um tempo em que o amor das pessoas vai esfriar. As pessoas vão se tornar mais insensíveis, mais violentas, menos preocupadas com os próximos, mais individualistas, querendo resolver o seu mundo sem se preocupar com o outro. Não importa se eu consumir mais nesse lado do ocidente e começar a ter enchente e tufão lá do outro lado. O importante é que eu não esteja passando por isso. O amor a Deus esfriará. As pessoas acharão que reunir-se numa igreja só se der tempo, só se eu não tiver outra coisa para fazer, porque eu preciso desfrutar a vida. E Jesus vai ligar isso ao tempo de Noé. No tempo de Noé eles estavam vivendo exatamente assim, dispersos, sem perceber, sem ler os tempos, até que veio o dilúvio de repente. Verso de número 11, acompanhem comigo, sinais desse tempo. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. É um tempo de proliferação de mensageiros falsos, em nome de Deus. Faça isso e você receberá isso. Compre isso e você terá a libertação disso. Faça do jeito que eu estou mandando e você vai se dar bem. Gente falando em nome de Deus e que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho, nada a ver com as boas novas de Deus. Um dos sinais do tempo do retorno do Filho de Deus é a proliferação de falsos profetas. Engraçado, gente, que você já ouviu um texto bíblico que diz assim: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra. Você já ouviu esse texto bíblico? O que vocês acham? Vai haver fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Não é curioso que a Bíblia esteja falando que vai faltar fé? E nós nunca tivemos uma época de tanta crença no mundo? Vocês já perceberam como as pessoas creem em tudo hoje? Em tudo. Creem no horóscopo, creem na bonequinha tal, creem no cristal tal, creem no que mais? Creem no dinheiro, creem no mercado de ações, creem no que mais? Me ajudem aí. Creem no futebol, creem na política, creem no candidato, creem em tudo. Ou seja, é um tempo cheio de crenças, mas de quase nenhuma fé. Parece até um paradoxo, mas não é não. Porque a fé é em Deus e a crença é em sistemas humanos. É o que a gente está vivendo. Um tempo em que haverá muita crença e quase nenhuma fé. As pessoas acreditarão num monte de coisas, mas menos na verdade do Filho de Deus. Verso 12. Sinais que acontecerão para a vinda do Filho.
Veja que não é necessariamente terremoto, não é tufão, não é o sol tendo... Não é o comportamento da sociedade. Verso 12, que diz assim: o pecado ou a iniquidade aumentará. Aumentará. Você está com alguma sensação que o tempo que você está vivendo, o pecado tem aumentado muito? O que você acha? Os pecados relacionados à corrupção têm aumentado ou não, gente? Os pecados relacionados à sexualidade humana têm aumentado ou não, gente? Qualquer área da vida que você olhar hoje, há uma profusão de pecados e iniquidades, de injustiças, de olhar para Deus e viver como se Deus não existisse, como se nós construíssemos o destino e Deus não tivesse soberania sobre todas as coisas. E como consequência do pecado aumentar, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Quando o amor esfria, o filho começa a matar pai. Quando o amor esfria, o pai começa a matar filho. Quando o amor esfria, a vida vale R$2 num farol de uma grande cidade. Quando o amor esfria, o aborto aumenta. Porque jogar uma criança para fora é simplesmente eu pensar no meu bem-estar como mulher. Quando o amor esfria, as pessoas passam a amar o dinheiro. Quando o amor esfria, o relacionamento com Deus perde liga, e eu começo a conduzir a vida pelo próprio braço e pela própria sabedoria. O tempo do retorno do Filho de Deus é um tempo do aumento do pecado e do esfriamento do amor. Continue lendo comigo no verso seguinte. Nós vamos ver as palavras de Jesus, que diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Até o fim. Alguém que vai lidar com os enganos e sair do outro lado. Alguém que vai lidar com os conflitos, mas vai sair do outro lado. Alguém que vai compreender que Deus não tem uma raça exclusiva e não vai entrar nos racismos. Porque na festa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia vai dizer que tem gente de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. A festa de Deus é uma festa que tem todos os representantes da humanidade. É esses que vão ser salvos, porque vão perseverar até o fim. Agora, olha que coisa curiosa no verso 14. E as boas novas, ou seja, o Evangelho, a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Depois que isso acontecer, então virá o fim. Talvez você esteja surpreso com o que a Bíblia está dizendo. Porque o fim não acontecerá por causa de um terremoto, ou por causa de um tsunami, ou por causa de um furacão, ou por causa de qualquer convulsão da natureza. Elas vão acontecer, mas o fim não está relacionado com isso. Um fim está relacionado com uma sociedade cada vez mais na iniquidade, com conflitos, com enganos, com uma série de choques, e o Evangelho de Jesus sendo pregado no mundo inteiro. E quando a Bíblia está falando de nação, ela não está falando dos 180 e tantos países da ONU. Nação identifica uma cultura, uma raça, uma identidade.
Os discípulos de Jesus estão no mundo inteiro. Nesse momento que você está aqui, nesse domingo, no Ocidente, na cidade de São Paulo, tem pessoas lá na Amazônia que demoraram 8 horas para subir um rio acima, enfrentando sucuris, enfrentando mosquitos da dengue, para falar a 2 pessoas, mas o reino está chegando aos confins do mundo. Tem gente lá no meio da África, no meio de guerras tribais, comendo uma refeição por dia, no meio de lutas e guerras civis, mas o reino está chegando onde precisa. Nesse momento, tem discípulos de Jesus cuidando de pessoas desabrigadas em Cuba por causa do furacão, lá em San Martín, no sul da Flórida. Por quê? Porque o reino está chegando nos lugares. Depois que chegar a todos os lugares, então a Bíblia diz, então o parto vai chegar no seu momento final. As dores que estão cada vez mais fortes, mais intensas, como uma mulher que está próximo a dar à luz, elas vão aumentar, até que chega um momento. Qual o momento? Rompe a bolsa. E esse é o momento espiritual que a Bíblia diz, o Filho de Deus retorna ao mundo. Não vai retornar mais como uma criancinha, numa manjedoura, que ninguém quase viu a não ser alguns pastores, lá na Belém que ninguém conhecia. Não, agora ele vem como Cristo exaltado, ele vem como Cristo soberano, e ele vai julgar as nações, ele vai julgar cada pessoa, ele vai julgar cada decisão tomada, ele vai colocar as coisas no devido lugar. Esse é o Messias que Isaías diz, quando ele vir, o mundo vai experimentar a verdadeira paz. Quando ele voltar, o mundo vai experimentar a verdadeira justiça. E aqueles que têm fome de justiça serão saciados. Aqueles que choram terão seus olhos agora enxugados. Aqueles que têm sede receberão agora água viva. Aqueles que deram a sua vida pela justiça serão recompensados, porque o Rei da Justiça vem reinar sobre todo o globo terrestre. Meus amados, isso é céu. Eu queria que você entendesse isso. Por favor, não ligue a sua fé a uma coisa tão pequena. Às vezes eu vejo um cristão achando que ele tem que fazer as coisas certinhas nesse mundo para ele deixar de ir para o inferno e para o céu. Isso é uma visão tão tacanha. Abandona isso, por favor. Faça da Bíblia sagrada o seu guia. O que a Bíblia chama de céu é algo muito mais maravilhoso. É uma nova sociedade. A Bíblia diz que quando Cristo vier e colocar todas as coisas em ordem, céus e terra vão se juntar, e a nova Jerusalém, que é a cidade perfeita de Deus, será a capital do novo mundo, de uma nova sociedade, de uma nova criação. A nova criação de Deus não tem mais convulsão, não tem mais terremoto, não tem mais tsunami. Por quê? Porque Cristo dará equilíbrio a todas as coisas. O novo mundo de Deus não tem mais assassinato. Por quê? Porque todos amam. O novo mundo de Deus não tem mais pobreza. Por quê? Porque todos são generosos. O novo mundo de Deus não tem mais briga, não tem mais mal entendido. Por quê? Porque todos têm perfeito conhecimento. É isso que a Bíblia chama de céu. Agora entende as palavras de Jesus na oração do Pai Nosso, e eu queria que você falasse comigo. Vamos orar juntos a oração do Pai Nosso? Essa é uma oração para que Cristo venha e instale o seu reino de justiça. Vamos falar juntos? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora preste atenção. Venha a nós o teu reino e seja feita. Como é que essa vontade vai ser feita? Como que a vontade de Deus é feita no céu, gente? De forma perfeita. E um dia a vontade de Deus será feita nessa terra também de forma perfeita. Eu anelo por esse dia, você também? É lindo isso, o Evangelho é lindo. Seja feita a tua vontade assim na terra, como é feito aí no céu. Aí olha só, olha uma lição de economia. O
pão nosso de cada dia nos dá hoje. No reino de Deus não tem desespero para amanhã. Não tem desespero de você se matar de trabalhar para garantir coisas. O reino de Deus, o pão nosso, chega na hora certa. Porque Deus é suprimento para todos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. De que forma? Assim como eu perdoo o João, a Maria, a Patrícia, a Beatriz. Tem uma responsabilidade ou não tem? Eu estou pedindo para que Deus me perdoe do mesmo modo que eu perdoo o Rogério. Isso quer dizer que se eu não perdoo o Rogério, o que vai acontecer comigo? Entendeu o que é a oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim, Deus me trate como eu trato o Rogério. É preciso ter coragem para orar isso, não precisa, gente? Hã? E você já orou tanto isso e não prestou atenção no que você estava orando, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo. Não nos deixe cair em... Como assim Deus tem prazer em a gente cair em tentação? O Tiago vai dizer lá no final do Novo Testamento que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. O que é que Jesus está dizendo? Pai, ajuda que os meus irmãos, os meus filhos, os meus discípulos, eles tenham a tua palavra e o teu espírito tão vivos neles, que eles não vão cair em tentação de ouvir outras coisas, outras opiniões, outras visões de mundo. Eles vão seguir a tua palavra. Eu lhes dei a palavra para eles. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse que Deus nos livra? Tem muita gente que acha que é o mal do Salmo 23. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Daí se conclui que eu vou para a igreja, aceito Jesus, levanto a mão e eu não tenho mais nenhum problema na vida. Está certo isso? É isso que a Bíblia está dizendo? Qual é o pior mal do ser humano? A Bíblia vai responder dizendo assim: maldito é o homem que confia no homem. Mas não é maldito eu sou quando eu confio no Rogério, não é isso. Maldito eu sou quando eu confio em mim mesmo. Maldito é o homem quando ele confia em si. É esse mal que a oração está pedindo para Deus nos livrar. É como Jesus estivesse ensinando: Deus, não deixe que eles façam mal a si mesmo, de confiar em si mesmos. Livra eles desse mal. Isso é uma oração muito interessante. É como se Jesus estivesse me ensinando a dizer assim: Pai, ensina o Manô a ser livre dele mesmo, dos enganos dele mesmo, das incompreensões dele mesmo. Ensina ele a olhar para mim, ensina ele a orar para que o reino venha. Ensina isso para ele. Livra-nos do mal. Amém. O que significa amém? Que assim seja. E eu termino essa pregação dizendo para vocês: amém. Que assim seja. Que o reino de Deus venha sobre você. Que vivendo num mundo cheio de convulsão, você olhe os sinais do reino de Deus. E aqui eu vou fazer um desafio final para você. Você tem um desejo para que o Rei de Justiça volte logo e coloque o nosso mundo no lugar? Você tem esse desejo? Conforme você aprendeu pela palavra de Deus aqui, o que é que está faltando para ele voltar? O que é, gente? Que o evangelho do reino chegue a todos os povos. E quem é que leva esse evangelho? Você já se deu conta que o mundo pode estar passando por tanta injustiça porque você não evangelizou o seu vizinho de prédio ainda? Você não convidou o seu amigo de trabalho? Esse é o maior sinal da vinda do Filho de Deus, quando todas as pessoas tiverem acesso às boas novas do Evangelho. O Espírito de Deus está encorajando você hoje a se levantar
se levantar como um servo do Deus Altíssimo e dizer assim: se depender de mim, o Rei de Justiça vai voltar o mais breve possível, porque se depender de mim, o reino de Deus será comunicado, o Evangelho será levado às pessoas que estão ao meu redor. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Nós vamos cear daqui a pouco. E o que é a ceia? Por que é que nós ceiamos? Você não ceia porque o pastor Manô pediu para você vir. Você não ceia porque isso é uma ordem da sua igreja. Se você fizer isso, você está apenas perdendo o seu tempo. A ceia representa para nós um mandamento de Jesus até que Ele venha e restaure esse mundo e torne nova a nova criação de Deus. Por isso que o mandamento é: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Porque quando Ele vier, Ele vai instaurar a nova criação e a nova sociedade. Toda vez que nós participamos da ceia do pão e do vinho, nós estamos tendo a esperança nesse mundo que vai vir e que Deus prometeu que Ele virá. Um mundo de justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Vamos falar com Deus a respeito disso? Feche os teus olhos, eu queria orar com você. Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, e nós oramos a respeito desse tempo que nós vivemos. Um mundo convulsionado, a natureza em convulsão em vários lugares do mundo, seres humanos frios e sem amor em vários lugares do mundo. Um tempo de muito engano, pessoas tentando solução nos horóscopos, nas seitas, em ensinos ditos espirituais, e cada vez mais perdidos e aprisionados. Um mundo onde a verdade perdeu o seu lugar para pensamentos individuais, mas que tem levado os seres humanos a cada vez mais serem aprisionados. O Senhor disse que quando nós olhássemos esse tempo, era para a gente ler os tempos. Assim como a figueira, quando está chegando o verão, ela começa a dar os seus primeiras flores. A gente precisava olhar para essas coisas assim. Mas que isso não seria necessariamente o fim, mas o início das dores de parto desse novo mundo que está por surgir. Dá-nos esse olhar, Senhor. Não deixa a gente se encantar com as coisas desse mundo. Não deixa achar que a nossa justificação está numa carreira bem-sucedida apenas. Não deixa a gente se iludir achando que o dinheiro vai nos dar segurança. Porque o mundo nunca teve tanto dinheiro e nunca teve tanto problema. Pai, não deixa a gente se enganar com falsos amores românticos. Gente que vai se aprisionando em prostituições, gente que vai se doando e se aprisionando e se apartando de Ti. Senhor, nos dá uma visão de mundo conforme o Teu Espírito, através da Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos conduzidos pela internet, pelas redes sociais, pela mensagem de alguém, porque o Senhor disse: não ouçam quando dizer Ele está ali, o Cristo está aqui, o Cristo está nessa mensagem, o Cristo está nessa corrente, o Cristo está nesse culto. Não, eu estou dentro daqueles que me amam. Ensina a gente a olhar dessa forma, Pai, para que a gente não fique ansioso, para que a gente não fique iludido, para que a gente não fique enganado, Senhor. E quando o Senhor voltar, para nós vai ser uma grande alegria. Nós oramos hoje: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, coloca todas as coisas no lugar. Vem e traz a nova criação. Vem e traz essa nova sociedade que está nascendo, Pai, para o louvor da Tua glória. Mas para isso, o Senhor voltará para aqueles que têm um compromisso pessoal com o Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro para os meus amigos e irmãos que estão aqui nessa noite, que eles recebam Jesus Cristo nos seus corações, porque em recebendo, nós estaremos abreviando a vinda do Rei justo e fiel. Pai, que essa mensagem entre no coração deles,
e eles sejam tomados pelo amor de Deus, no poder do Espírito Santo, e agora tenham certeza de que eles têm um Salvador, um Senhor que os ama, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pai, nós consagramos ao Senhor o pão e o vinho, do qual vamos participar agora. Assim como foi lá no deserto, um lugar de convulsões, de privações da nação de Israel, o Senhor deu maná a eles, como símbolo e saúde para a terra prometida de Canaã. Nós estamos tomando do pão e do vinho, como símbolo dessa nova criação, até que o Senhor venha. Que ela seja saúde espiritual para nós, que ela seja símbolo da nossa unidade como corpo de Cristo. Faz-nos um, Senhor, faz-nos um coração cheio de amor, cheio de generosidade, cheio de vontade de proclamar o reino de Deus. Faz-nos um para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém.